Olá, amigos e amigas. Vamos de novo aí de dicas de última hora para o Enem. Vamos falar de escolas literárias. Escolas literárias são as formas como são dividida a literatura mediante as características apresentadas em cada uma delas, né? E também são chamados de movimentos literários. E esses movimentos ou escolas são divididos em eras. Então, nós temos a era colonial e a era nacional. A era colonial é a época da literatura portuguesa, né? Do descobrimento do Brasil e tal, essa coisa toda. As características desse período é, era assim, mais de caráter pedagógico até, né? E temos alguns autores e algumas obras que fizeram parte nessa época aí. Pero Vaz de Caminha, com a carta ao rei Dom Manuel, Pedro Magalhães Gândavo, né? Tratado da Terra do Brasil, José de Anchieta, poema A Virgem. Aí depois vem o Barroco, tá? O Barroco, ele é caracterizado por ser muito rebuscado, muito detalhado, até de uma forma até exagerada, né? Destaca muito o cultivismo, o conceptismo e tal. Nessa época aí tem Gregório de Matos, Triste Bahia, Bento Teixeira, Prosopopeia, Botelho de Oliveira, com música do Parnaso, né? E em seguida vem, bom, o Barroco é de 1601 a 1708, tá? E o Arcadismo que vem em seguida, de 1768 a 1808. Já tem como característica a exaltação da natureza e a linguagem simples. Esse período literário é marcado principalmente pela simplicidade dos temas abordados. Cláudio Manuel da Costa, obras poéticas, Santa Rita Durão, Caramuru, Tomás Antônio Gonzaga com Marília de Dirceu. Depois entramos então nas escolas da era nacional. Então, deixamos a era colonial lá e começa a aparecer algo já nacional, brasileiro, tá? E então já vem com o romantismo daí, na era nacional, de 1836 a 1881, que tem como característica um movimento cultural que representou a ascensão dos valores da burguesia lá no final do século XVIII e durante parte do século XIX. Tá? Aí temos, dentre outros muitos, temos Camilo Castelo Branco, com Amor de Perdição, temos Gonçalves Dias, com primeiros cantos e segundos cantos, temos José de Alencar com Iracema, Guarani, Senhora, temos Álvares de Azevedo com Lira dos 20 anos, Noite na Taverna, Castro Alves com Espumas Flutuantes, são alguns, assim, dos principais aí que fizeram parte na entrada aí do romantismo. Daí vem o realismo, isso de 1881 a 1888, né? Ele é caracterizado por opor-se às ideias românticas. O realismo já é o contrário do romantismo, tá? Ele se opõe ao romantismo. Os artistas desse período buscavam assim retratar a sociedade de maneira mais real, tá? Sem muito rebuscamento, muito enfeite, muito romantismo, como a gente se habitua a dizer, né? Sem idealizações, tal, e ser mais objetivo, né? Com menos subjetividade. Por isso as obras descrevem objetivamente, de maneira mais fiel possível, a realidade e as personagens que a compõem. Tá? Foi uma escola estética com expressões de diversos campos da arte, nas artes plásticas, dramáticas e literárias, né?
surgiu na segunda metade do século XIX em oposição à estética do romantismo. Aí valorizava a objetividade, o factual e tal. Nessa época aí temos Machado de Assis, com Memória Póstuma de Brás Cubas, 1881, que marcou o início do realismo no Brasil, né? Aí temos Quincas Borba, Dom Casmurro, Isaú e Jacó, Aloysio Azevedo, um mulato, o Cortiço, né, de Aloysio de Azevedo, que foi aí em 1890, Raul Pompeia, o Ateneu, tá? Depois, então, entra o simbolismo. Já, o que é o simbolismo? O simbolismo já é mais subjetivo, ele é até pessimista também, assim, né? É um importante movimento, assim, do século XIX, mas que ele é mais marcado pela frustração, pelo medo e tal. E é simbolismo, ou seja, ele já não é tão realista, assim, não mostra as coisas assim tão nuas e cruas, né? Aí nós temos Alfonso de Guimarães, temos Cruz e Souza com Missal, Broquéis, Tropos de Fantasia, Virgílio Várzea, outros autores como Alberto Guerra, Vidal, Castro Menezes, Gustavo Teixeira, Rodrigues de Abreu, Marcelo Gama, Hernani Fornari, Augusto dos Anjos, Hermes Fontes. Essa época do simbolismo. Aí, modernismo, começa em 1922, com a Semana da Arte aí, né? E vai até 1945, modernismo, tá? Ele tem como característica principal as suas diferentes manifestações artísticas, né? Tanto no Brasil como na Europa. Inovação, experimentação, né? Aquela coisa de testar o que é nosso, de experimentar novas palavras, novas expressões e tal, e falar mais a linguagem do povo daqui e tal. Então ele era marcado pela oposição da arte acadêmica e crítica à tradição. Aquela arte acadêmica que traz toda aquela formalidade e tal. E o modernismo fazia oposição a tudo isso, né? Tudo que era tradicional, tal. Ele tinha um caráter mais libertário, né? E buscava uma renovação artística. Aí destacavam-se dois grupos brasileiros muito importantes, que era o Pau-Brasil, de 1924 a 1925, e Verde Amarelismo, ou Escola da Anta, 1916 a 1929. Tá? Os autores que agitavam muito nessa época aí, além do Grupo dos Cinco, conhecido Grupo dos Cinco, que é composto por Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade, Menotti Del Pitia, Tarsila do Amaral e Anita Malfatti, vinham também Manuel Bandeira, com A Cinza das Horas, Libertinagem, Lira dos 50 anos, Graça Aranha, com Canaã, e muitos outros aí, mas eu retratei aqui os principais para a gente não se prolongar muito aí, tá? Aí vem a segunda geração do modernismo, tá? A segunda geração modernista, ela representa o segundo momento do movimento, que se estende de 1930 até 1945. Tá? A geração de 30, ou seja, a segunda, ela é marcada pela consolidação de tudo aquilo pelo que eles estavam lutando, que era o rompimento com o academicismo, com o europeísmo e essa coisa toda, né, que representava um período muito mais fértil, mais rico para a literatura brasileira, também chamado de fase de concretização e afirmação dos novos valores modernos. Tá? Aí tiver como principais autores da parte nas prosas, José Américo de Almeida, autor do romance regionalista A Bagaceira, Graciliano Ramos, com Vidas Secas, Jorge Amado, País do Carnaval, Cacau, Capitães da Areia e tal. Raquel de Queiroz, com o 15, José Lins do Rego, Menino de Engenho, obra aí de 1932. Na área da poesia, os principais autores, Carlos Drummond de Andrade, com alguma poesia, Cecília Meirelles, com Batuque, Samba e Macumba, né, de 1933, A Festa das Letras, Viagem, e aí tinha Mário Quintana também com o livro de sonetos e A Rua dos Cataventos,
tá? Entre outros aí, tá? Na terceira fase modernista, ou fase pós-moderna, que representa o último momento do movimento modernista ali e tal, foi até, que é a geração de 45, foi o momento até mais calmo, sabe, do modernismo, né, que ele já tinha se estabelecido e tal. E se estende até 1980 isso. É o período menos conturbado, é a fase da democratização do país, visto que em 1945 termina o Estado Novo, né, que durou de 37 até 45, que foram implementados pela ditadura lá de Getúlio Vargas e tal. Então, foi um momento assim mais calmo, mais tranquilo, né? Características da terceira geração modernista: academicismo, né? Passadismo e retorno ao passado, oposição à liberdade formal, é, experimentações artísticas, né? Realismo fantástico, retorno à fase poética, inovações linguísticas e criação de uma metalinguagem, regionalismo universal, temática social e humano, linguagem mais objetiva, mais clara, tá? Isso é a terceira fase do modernismo. E aí nós temos, né, nessa época aí, os autores que se destacaram muito nessa época: João Cabral de Melo Neto, Pedra do Sono, Engenheiro, Morte e Vida Severina, Clarice Lispector, com Perto do Coração Selvagem, A Cidade Sitiada, A Paixão, segundo GH, A Hora da Estrela, João Guimarães Rosa, com Sagarana, Grande Sertão Veredas, Primeiras Histórias, Ariano Suassuna, Os Homens de Barro, Alto de João da Cruz, O Rico Avarento, O Alto da Compadecida, Lígia Fagundes Telles também, com Ciranda de Pedra, Verão no Aquário, Antes do Baile, As Meninas. E a linguagem do modernismo era despretensiosa, despreocupada, despreocupada assim com os padrões formais e tal. E alguns escritores pertencentes do início do movimento romperam até com a sintaxe, a metrificação e as rimas, para poder, aí onde começa a surgir, né, o verso livre, essa coisa toda, para uma forma de expressão mais própria, mais brasileira, né, e mais acessível a todos. O modernismo foi um movimento artístico literário que surgiu aí no século XX no Brasil e no mundo, né? Aí vem o parnasianismo, tá? O parnasianismo é um movimento literário que surgiu na mesma época do realismo, tá? Na mesma época do realismo e do naturalismo também, que vocês vão ver depois. Então, isso lá por volta do século XIX. Influência e tradição clássica tem origem na França. Em 82, Fanfarras de Teófilo Dias, e é a obra que inaugura o parnasianismo brasileiro, né? Então, assim, o parnasianismo brasileiro, ele já tinha uma tradição clássica, assim, sabe? Tinha muito do europeu e tal. O parnasianismo também era de postura antirromântica, né? Ele é baseado no culto da forma, na impassibilidade e impessoalidade, na poesia universalista e no racionalismo, tá? Então, o que o romantismo tinha, assim, de mais idealista e tal, né? O parnasianismo já não tinha. O parnasianismo era mais prático, mais objetivo. E o que o romantismo tinha de liberação dessas cadeias europeias, essas coisas todas, tal, o parnasianismo não tinha. O parnasianismo era apegado a esse rebuscamento, tal, essa linguagem mais clássica e tudo mais, né? Então, assim, os parnasianos, eles são esteticamente detalhistas, né? Se preocupam com a forma, valorizam o vocabulário, né? Como sonetos, rimas raras,
essas coisas assim, coisa que o romantismo estava banindo. Então aí há uma oposição, né? Eles têm muita busca pela perfeição formal, preferência pelo soneto, usar um vocabulário culto, essa coisa toda, o apego à tradição clássica, né? Então isso é que jogava um contra o outro, o romantismo e tal, o parnasianismo. Os autores dessa época eram Olavo Bilac, Raimundo Correia, Alberto de Oliveira, né? Os três formavam a chamada aquela tríade parnasiana, né? Olavo Bilac, Raimundo Correia, Alberto de Oliveira, tríade parnasiana. Tá? Aí vem o naturalismo. Tá? O naturalismo surgiu no Brasil em 1881, tá? Com a publicação do romance O Mulato, de Aloysio de Azevedo, muito conhecido, né? Trazendo uma visão determinista e antirromântica da realidade brasileira. Então, outra vertente aqui que era contra o romantismo, tá? Então, além do parnasianismo, tinha o naturalismo. Só que o naturalismo era mais simples, menos sofisticado, tá? Lidava com linguagem mais comum, simples, coloquial, e tratava mais dos assuntos correntes, dos assuntos cotidianos, tal. E depois do Mulato, né? Ocorreu no mesmo período em que a monarquia estava em decadência e os movimentos abolicionistas ganhavam notoriedade. Esse é o naturalismo. Tá? As principais obras desse estilo de época foram o Cortiço, o Ateneu e o Bom Crioulo. Tá? Então, tá aí, já falamos demais, nos delongamos demais. Um grande abraço, boa sorte.